e como nós podemos sermos acometidos por isso, né? É um dos sinais. Existem outros, mas um deles é um sinal que Deus permitiu que tais coisas acontecessem entre o seu povo. E para nós sabermos ou entendermos isso melhor, nós vamos ler Deuteronômio, no capítulo número 28. Deuteronômio, no capítulo número 28, versículo número 15. Deuteronômio 28, nós vamos ler o versículo 15, e diz assim a palavra do Senhor. O título do texto diz que Thaisa chegou. Vamos perguntar-lhe, Shalom, John. apóstolo, desculpa o atraso. Como o John está? Graças a Deus, Deus deu um livramento para ele. Ele tá bem, tá lá embaixo assistindo desenho com os meus sogros, tá mexendo os Glória a bracinhos. Deus. Acabei de subir, não quebrou nada, só o dente ficou um pouco mole, mas Deus é fiel. Deus guardou ele tá bem, tá assistindo. Amém. Obrigada. Glória a Deus por isso, não é? Deus é fiel, Deus é lindo demais, Ele cuida. Depois nós vamos orar pelo Amém. John, pela Alice, né, por todos que estiverem precisando de algo de Deus, de proteção, de livramento e de cuidados. Amém? Amém. Shalom, apóstolo. Desculpe Shalom. uma hora que a gente ia levar o John no médico agora, mas ele deu um milagre aqui, Deus foi bondoso, ele tá mexendo os braços normalmente. Glória a Deus por isso. Deus é lindo, Ele é fiel. Então, né? Glorificar a Deus sempre. Vamos ler, então, Deuteronômio 28, versículos... A partir do versículo 15. Só para falar, ele chegando, aí forma o 12. Aí, Oi? Profético. Ele chegando, formou o 12. Formou os 12, é isso aí. É profético. Fora, né? Isso é profético, isso é governo. O título, versículo 15, o título do texto diz que chama o trecho que nós vamos ler de castigo por desobediência. Então, como eu disse, hoje é a segunda terça-feira e nós vamos falar de alguma coisa que acomete as pessoas e, às vezes, trazendo dores ou incômodos e incomodações inesperados. Vamos ver. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas estas maldições e te alcançarão. Nós vamos parar neste versículo, porque daqui para frente é só confusão, é só maldição, que está prevista na lei pela desobediência. Agora nós vamos ler o versículo número 27. Diz assim: o Senhor te ferirá com as úlceras do Egito, e com hemorroidas, e com sarna, e com coceira, de que não possas curar-te. E o versículo 28, o Senhor te ferirá com loucura, e com cegueira, e com pasmos do coração. Até aqui. Como nós estamos falando de 12, nós vamos falar nas 12 terças-feiras, de 12 sinais de opressão e de possessão maligna.
nós sabemos que nós somos escolhidos de Deus para um propósito nesta terra. Então, Deus nos chamou, Deus nos escolheu, Deus nos capacitou, nos treinou, nos ensinou segundo a sua palavra e ordenou que nós deveríamos ir por todo o mundo. Quando a palavra fala que, Mateus capítulo 10, versículo 8, Jesus disse assim: curai os enfermos, limpai os leprosos, expulsai os demônios, ressuscitai os mortos. De graça vocês receberam, de graça vocês devem dar. Acontece que se nós vamos olhar, por exemplo, se eu for pregar esta palavra na igreja, onde não tem nenhuma pessoa que ainda não conhece a Jesus, ou que não haja uma pessoa que está se aproximando de Deus, como foi ontem, lá em Bambus, né? Tinha um visitante, tal conhecedor da palavra, quer dizer, conhecia de ouvir falar, mas decidiu mudar de vida. E quando eu fiz o apelo para ele, ele confessou a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. E assim tem acontecido. Mas, em meio, é verdade, meus irmãos, é verdade, Jesus está recrutando os seus. Mas, em meio a uma igreja, uma congregação, ou em meio a um povo que já tem convicção da sua libertação, digamos, eu, você, que não vamos sofrer influência por parte do nosso adversário. Então, nós vamos pensar assim: eu preciso ser liberto de quê? Eu preciso de libertação por quê? Bom, a explicação é clara, é notório o que eu vou falar aqui. Quando, a partir do momento que nós nascemos, seja fisicamente ou espiritualmente, fisicamente o inimigo tenta nos matar porque ele sabe quem nós somos, ou quem nós seremos nas mãos de Deus, e a confiança que nós teremos em Deus. Espiritualmente falando, é a partir do momento que eu agora conheço a Deus, e a partir do momento agora que eu entrei na dimensão da intimidade, e eu agora não vivo mais o mundo físico, eu agora vivo a realidade do mundo físico, mas compreendendo as coisas do espírito. Aí o que acontece? O inimigo agora sabe quem eu sou fisicamente, mas que eu também conheço o mundo espiritual. E sei que fisicamente eu vou batalhar, mas a resposta eu vou receber do contexto espiritual. Vamos entender isso como a esperança. A fé, não é? A palavra diz o que é a fé, é esperança. A fé é a convicção, é a certeza das coisas que eu não vejo, mas que eu tenho certeza que vou ver ou vou receber. Isso é fé, é ter esperança em Deus. Então, o inimigo agora me conhece. Ele sabe que eu nasci fisicamente, nasci como herdeiro do pecado original de Adão, e agora, espiritualmente falando, eu conheço a Deus, eu creio em Deus, eu tenho fé em Deus, eu tenho esperança em Deus, e eu sei que Deus vai trabalhar para mim, vai me dar livramento, vai me dar proteção, vai me dar segurança. Pronto. Isso aí sou eu, isso aqui é você. Mas, em contrapartida, o inimigo, ele não desiste de nós, ele não desiste de mim, ele não desiste de você. E ele vai lançar as suas setas como?
o reino, o império das trevas, ele é muito organizado. Então, quando a palavra diz que quando Lúcifer foi destituído da glória de Deus, ele conseguiu arrebanhar a terça parte dos seres angelicais. E caíram aqui, vieram cair, foram lançados por terra e formaram uma hierarquia. Agora eles têm poderes, né? Eles agora são tronos, são dominações, são principados, são potestades, são forças dominadoras do mal deste mundo de trevas. E então eles são organizadíssimos e eles têm demônios designados para atuar em todas as áreas da vida das pessoas ou das pessoas, levando as pessoas a fraquejar ou conhecendo, minando a pessoa, agora descobrindo qual é o seu ponto fraco e onde a pessoa pode pecar ou pode errar ou pode desobedecer a Deus. Isso lhe fazer incorrer em uma das maldições previstas na lei de Deus. E se você ler daqui para baixo do versículo 15 até sair só maldição prevista na lei de Deus para quem pratica a desobediência. Então, quando nós aprendemos na palavra, o versículo 27, o Senhor te ferirá com as úlceras do Egito. Quer dizer, aquelas enfermidades, aquelas feridas que não cicatriza, que não sara, que não cura. E hoje nós sabemos que tem muitas causas, né? Uma delas, um dos fatores que predomina na questão de ferida de úlcera é o diabetes, né? Que as pessoas com diabetes avançado e maltratado, ele pode ter feridas que pode levar a amputar até membro. Mas a palavra fala que isso está na Bíblia, né? Não estou falando que é uma pessoa que tem... Antigamente, as pessoas, quando não tinha controle, né, de glicemia, não tinha controle dessas coisas, chamavam esse tipo de ferida de erisipele, né? A perna ficava inchada, roxa e com machucado que não sarava de jeito nenhum. Muitos perderam pernas e etc. Mas a palavra fala assim, as úlceras do Egito, Deus quis dar o exemplo da forma como ele enviou, né, enfermidades ou pragas sobre os egípcios. Então, ele fala, olha, aquilo que foi lá, se vocês desobedecerem, virá para vocês também. Então, Deus está falando, ele está advertindo, ele está ensinando para que ninguém venha incorrer em nenhuma dessas maldições previstas na lei de Deus pela desobediência. E fala assim, ó, e com hemorroidas, não é? Se vocês pesquisarem aí, né, quando os filisteus roubaram a Arca da Aliança, e levaram para a terra dos deles, e quando eles roubaram essa Arca da Aliança, e puseram ela no templo de Dagon. Não sei se vocês já leram sobre essa passagem. Então, a arca ficou quando Dagon era uma estátua imponente, poderosa. No outro dia, a Dagon amanheceu com a cara no chão. A estátua caiu. Levantaram Dagon, puseram no lugar e deixaram a arca lá de novo. No outro dia, Dagon amanheceu, caído de novo e agora quebrado. E eles começaram a temer, porque roubaram a Arca da Aliança, que era o símbolo que representava a presença de Deus no meio do povo. Hoje essa arca é a palavra de Deus, é a Escritura Sagrada, é a Bíblia, é a presença de Deus. Então eles se arrependeram de ter roubado a arca e falaram assim, nós vamos pegar essa arca. Nós vamos, antes disso, antes deles pegarem a arca, depois que Dagon, Deus feriu eles com praga de rato, muito rato em tudo, e destruindo tudo que eles tinham, e feriu com úlceras, com hemorroidas. Então eles entraram em desespero e falaram, nós vamos devolver a Arca da Aliança dos hebreus. Então eles fizeram muitas hemorroidas de ouro
e muitos ratos de ouro, e puseram junto com a arca, e falou, nós vamos colocar em cima do carro. Se ela for em direção a Jerusalém, é porque o Deus deles está neste negócio. E assim foi feito. Né? Depois, um dia, nós vamos ministrar sobre a sequência, sobre Davi vir buscar a arca, e trouxe um homem chamado Uzá, que veio para ajudar a carregar a arca, mas não estava preparado. O carro passou numa pedra, a arca ameaçou cair, Uzá meteu a mão na arca para segurar. Estava com boa intenção, mas não era o homem ideal para segurar a arca, e ele morreu ali. A glória de Deus matou ele ali. Não vou falar sobre isso hoje. Mas aí, a arca da aliança, no lugar estranho, no lugar que ela não devia estar, trouxe maldições gravíssimas para aquele povo. Porque ela era algo de Deus para os hebreus e agora os filisteus. Sabia que eles eram um povo próspero, um povo abençoado, porque a arca era a representação da presença de Deus no meio daquele povo. E eles queriam essa presença, eles queriam o que os hebreus recebiam através dessa presença. Mas aí a palavra está falando aqui que Deus feriria com hemorroidas e com sarna. Vocês se lembram que eu falei? Deixa-me ver, não falei isso aqui. Algumas pessoas, só o pastor Valdo, pastor Alcione, que eu contei lá em Itabira. Que eu fui, um homem me ligou, eu tinha terminado de trabalhar, eu estava ainda aqui, precisando de tomar um banho, empoeirado, o homem me ligou. Só dele me ligar, eu já comecei a me coçar. E ele me falou, olha, apareceu uns bichos aqui na minha casa, desde dezembro. Tem 3 casas no quintal, no lote, mas só a minha que tem esses bichos, parece que eles voam. E eles são pequenininhos, menor do que um bicho de pé, muito menor que uma pulga, e o lugar que eles batem, se a gente levar a unha para tirar, ele penetra mais ainda a pele, e ninguém dorme. E ele ataca principalmente de quarta em diante, a partir das 18 horas, e sexta-feira é o dia mais terrível, e vai até as 3, 4 da manhã. Eu falei, misericórdia. Aí eu já estava meio coçando quando ele ligou, aí que eu fiquei coçando mesmo. Mas eu peguei minha botija de óleo e fui na casa dele. E chegando na casa dele, eu falei assim, olha, ele disse, olha, eu fui no benzedor, o benzedor falou que é algo que fizeram para nós. O inimigo usou alguém contra a nossa vida para nos fazer o mal. Eu falei assim, estou na sua casa e vou te mostrar tudo que é ponto de contato na sua casa e tudo que você fez que deu legalidade. Porque Provérbios 26:2 está escrito assim, maldição sem causa é como pássaro que voa sem direção. Maldição sem causa, ela não virá. Mas se ela encontrar brecha, se ela encontrar um ponto de contato, ela vai entrar e vai fazer o estrago. Então, naquele trabalho, eu fiz ali, mostrei pontos de contato que eles tinham dentro de casa. E aí, quando eu estava conversando com o casal, eu comecei a me coçar. A esposa dele falou assim, tá vendo? Eles já estão incomodando o senhor, né? Eu falei, não, isso aqui é porque eu mexi com cimento, eu ainda não tomei banho, eu estou assim, meio incomodado, mas não tem nada aqui, não. E, de fato, não peguei nada, só vi o que estava nele, na esposa dele e no filho, de 5 anos. O menino tadinho, chorando, dormindo mal. E pastor, nós temos que aprender uma coisa. Pastor é o bicho mais bobo, mais besta do mundo. Porque eu fui lá, fiz esse trabalho de libertação, fiz a unção na casa, e eles prometeram, eles estavam tão no desespero que eles prometeram para mim que no domingo viria na igreja. Eu ainda falei assim, domingo eu não vou estar na igreja, eu vou estar lá em Itabira, com o pastor Walter, mas o pastor Alcione, na festa do 3º aniversário, 3º ano do Ministério Apostólico Resplandece, né? 1 ano em nome do Pai, na fé, na perseverança, 1 ano em nome do Filho, vai e eu serei contigo, eu estou convosco até o final dos tempos, e agora, em nome do Espírito Santo, 3º ano, e daqui por diante,
só agradecer e dizer, Ebenezer, porque o Senhor sempre tem cuidado de nós, não é? Então foi maravilhoso, foi algo de Deus, foi algo tremendo, e ele praticamente jurou para mim que estaria no culto, e eu fiquei todo feliz, por isso que eu falo que o pastor é bicho bobo, que às vezes as pessoas fazem promessa para a gente, e a gente acredita, a gente fala assim, não, glória a Deus, fui lá, né? Deus me usou, foi abençoado o ambiente, fizemos libertação, e aí a gente fica aguardando o retorno. Não vou falar retorno, eu estou falando no sentido nem de gratidão a gente pelo que a gente fez, não, a Deus pelo que ele fez e pelo que ele é. Mas eu digo para vocês, e falei da terça-feira, que seria essa terça que passou, que nós estaríamos falando sobre este assunto que eu estou falando hoje. Ah, meus irmãos, não vieram. E eu deixei o meu telefone e falei, se vocês precisarem de alguma coisa, se alguma coisa incomodar vocês, se isso não acabar, pode me chamar, porque eu vou voltar. E quando nós, não sei se vocês se lembram, no penúltimo elo aqui, nós falamos sobre os ídolos do coração. E ele tinha lá um sofá muito bonito que compraram novo. E ele disse assim, ó, esse sofá, ninguém pode sentar nele. Principalmente a hora que escurece. Aí eu peguei, falei com ele depois, mandei a mensagem, orei a Deus, mandei a mensagem, falei, ó, Deus me incomodou muito sobre esse sofá. Não estou dizendo que você tem que jogar fora, aí que a esposa falou, tu com o sofá lá aqui, nós vamos tirar daqui de casa. E eu falo, não mando ninguém tirar nada e nem jogar fora, não. Aí você faz o que o Espírito Santo tocar no seu coração. Eu falei assim, olha, se você for jogar fora, você vai jogar em um lugar que você pode pôr fogo nele. Você não vai doar ele para ninguém, porque a maldição pode se estender, porque o ponto continua, a presença continua. Agora, eu te aconselho, ungir, eu já ungi, derramei óleo com força nele, muito óleo, e muita, mas muita oração. Eu falei com ele, o que você pode fazer? Eu deixei óleo lá, você pode ungir, e você vai fazer o seguinte, você vai lavar ele com água quente, quase fervendo. E se você fizer isso, te isenta de jogar ele fora e etc e tal. E vim embora, irmãos. Eu não vi nenhum desses bichos em mim, mas voltei me coçando. E já cheguei lá embaixo na garagem, tirei a roupa lá embaixo mesmo, me ungi e subi, corri para o banheiro. Só que o moço não me ligou mais. E quando ele me ligou, e até uma pessoa que me comprou aqui na loja na época, ficou me devendo, me deu um prejuízo, não adiantava cobrar que não pagava, e não julguei nem condenei ele por isso, etc., nem amaldiçoei. Mas a Bíblia fala que existe uma lei chamada lei da semeadura, né? Às vezes nós pensamos, as nossas ações vão sofrer reações, e aquilo que nós plantamos, nós vamos ter que colher o resultado. Não tem jeito. Mas aí, vem embora e fizemos o trabalho. Mas o texto que nós estamos lendo aqui, a palavra do Senhor fala assim, olha, ele feriria o seu povo com hemorroidas e com sarna e com coceiras, de que não possas curar-te. Olha, quem é que pode fazer isso por alguém? Em primeiro lugar, a parte mais fácil no que diz respeito a algo que vem pela permissão de Deus. Porque se veio, é o que nós aprendemos em Provérbios 26, 2, a maldição sem causa. Alguém olha para a gente desejando mal para a gente. A minha mãe chamava isso de praga de urubu magro. E ela falava que praga de urubu magro não pega em cavalo gordo. Porque digamos que era uma metáfora extraída da Bíblia para significar o quê? A maldição sem causa. Que é como o pássaro que voa sem direção. Se ela não tiver causa, ela não virá. Mas se ela encontrar a porta aberta, ela vai entrar
e vai fazer o estrago. Quando eu já falei muitas vezes aqui de Jó, capítulo 1, versículo 6. E quando os filhos de Deus vieram se apresentar perante o Senhor, vem entre eles Satanás, e Deus pergunta, de onde vens? E ele responde, eu venho de rodear a terra e de passear por ela. Então, Deus faz provocação ali a Satanás a respeito de Jó. Mas nós vamos lá em Mateus 12:43. Quando nós somos libertos, eu conhecia Jesus. A Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da minha ignorância. Aqui, quando Deus determinou isso aqui, do versículo 15, o povo já não era mais ignorante. O povo já sabia as consequências da sua desobediência, as causas que porventura viriam como consequência da desobediência. Aí, quando nós conhecemos a Jesus, aí nós vamos lá em Mateus 12:43, e quando o espírito imundo sai do homem, quando nós somos libertos. Por quê? Vou explicar para você. Às vezes nós sentimos, né, coisas no nosso corpo físico que não tem explicação. Podemos chamar de seta, podemos chamar de ataque, contra-ataque ou retaliação. Porque o inimigo tenta fazer isso para nos parar. Por exemplo, se a gente atacar ele, porque eu sempre falo, se você não tem uma guerra no seu território, trate de começar uma, para você não ser apanhado de surpresa. Guerrei no jejum, guerrei na oração, guerrei no joelho dobrado, mas sempre combatendo, como eu disse para a nossa irmã Lenizete aqui, sempre combatendo antes do inimigo atacar, porque isso chama-se prevenção. Porque correr atrás é muito ruim. E Jesus falou uma coisa interessante, ele fala assim, se o pai de família soubesse a que hora da noite viria o ladrão, ele vigiaria e não deixaria sua casa ser arrombada. Por quê? Esse vigiar. Todas as vezes que eu vejo na Bíblia algo relacionado à oração, Deus manda vigiar primeiro. Antes de praticarmos alguma coisa, ou antes do mal nos acometer, nós devemos estar na vigilância, cobertos, para que o mal, se vier, ele vai encontrar muralhas, ele vai encontrar, vai nos encontrar como? Revestidos da armadura de Deus, não é? A armadura de Deus, Efésios capítulo 6, ó, capacete da salvação, protege tudo aqui, ó, a mente, o nosso intelecto, o caput, o centro das nossas intenções, contra tudo que às vezes é concupiscência, é desejo da carne, e que pode nos trazer quando consumado, porque a palavra diz, a palavra ensina assim, olha, toda guerra, toda batalha, ela é concentrada aqui, ou nasce aqui. E todo projeto nasce aqui. Mas aqui, ainda em projeção, não saiu daqui. Mas quando sai daqui, passa para aqui. Mas quando está aqui, agora já praticamente está o quê? Consumado. E consumado gera a morte. Pode gerar morte física e pode gerar morte também espiritual. Então, é aqui que concentra as nossas decisões, é aqui que concentra os desejos, os pensamentos, os projetos, planos. Então, olha só o que acontece. Aqui o caput é o centro das intenções, é o nosso campo de batalha. E também aqui que nasce, né, ou supostamente dizendo, é daqui que são gerados os 7 pecados capitais, né, que é o pecado do intelecto, o pecado da mente, do nosso caput, né? Qual que é o primeiro deles? Olha só, os pecados de Lúcifer, né, do nosso adversário. Primeiro é qual? Soberba. Ele se tornou soberbo, altivo, arrogante, e ele quis ser mais do que Deus. Avareza. A Bíblia diz que lá no céu toda a preciosidade era dele.
Se você ler Ezequiel 28, você vai ver Isaías 14 também. Tudo era dele, toda a riqueza era dele. Né? Aí a Bíblia se refere ou relata sobre as 12 pedras mais preciosas que existem, era tudo dele. E a Bíblia diz que sobre as pedras afogueadas ele andava. Né? E o terceiro pecado, luxúria. Né? Durante muito tempo na minha vida, eu fui uma anta pensar que luxúria era viver no muito luxo. Não é, não. Luxúria é o pecado da sensualidade exagerada. Então, o primeiro, a soberba, o segundo, a luxúria, né? O quarto, nós falamos sobre ele na semana passada, é a ira. Né? Jesus falou, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Né? E o quinto pecado, a gula, né? Que aí já entra como um dos pecados que nós podemos praticar. É a chamada glutonaria, né? E que ele consegue fazer isso na gente para que a gente venha sofrer, ou, digamos, e que isso seja imputado como maldade sobre nós, não é? O sexto é a inveja, não é? Ele invejou o lugar de Deus, ele queria o lugar de Deus. E isso, às vezes, ele faz com que as pessoas tenham esse sentimento faccioso, que é desejar que alguém não seja bem-sucedido, que alguém não seja abençoada, ou até mesmo desejar o bem que o próximo tem. E o sétimo pecado é a preguiça. E Deus fala em Provérbios, deixa registrar na palavra, olha, vai ter com as formigas, ó preguiçoso, porque elas não tecem, elas não fiam, elas não têm chefe, elas não têm líder, elas não têm ninguém que as domina, mas quando é a época da estiagem, da seca, elas trabalham e acumulam, né, seu mantimento, seu alimento, porque quando vier o verão, quando vier as águas, elas têm o que comer. Então, estes são os 7 pecados capitais. E nós já falamos aqui de Gálatas, capítulo 5, versículo 16, eu acho que eu nem preciso repetir, das obras da carne. Por que eu estou falando isso? Porque, na verdade, as pessoas, e nós temos que aprender isso, nós não devemos lutar contra ninguém. Porque tem pessoas que têm esse tipo de sentimento, o sentimento faccioso, e o inimigo utiliza essas pessoas para desejar o mal para alguém. E quando essa pessoa vem e lança um olhar ruim, um olhar de maldição, um olhar negativo, porque tem gente que ela olha para você, você sente arrepio. Tem gente que olha para você e imediatamente você sente mal. Você sabe como que eu faço? Eu convivo no meio de muitas pessoas, às vezes na rua e tudo. E quando uma pessoa olha para mim e eu não me sinto bem com aquele olhar, imediatamente eu já rejeito, eu já repreendo em espírito para não ofender a pessoa e para que a pessoa não se sinta mal ou constrangida, então eu repreendo. Por quê? Vem sobre as nossas vidas essas forças, chamadas forças negativas, não é? E que a palavra chama de podridão dos ossos. É terrível isso. E às vezes nós somos acometidos por enfermidades, tais como dores de cabeça, igual eu faço questão de frisar. Porque nós precisamos entender que uma dor de cabeça, que ela vem esporadicamente, não é normal, uma vez ou outra, pode ser uma disfunção do organismo, pode ser alguma coisa que nós comemos e o nosso fígado não se agradou, algo que nós ingerimos ou consumimos exageradamente. Exemplo, muita gente tem dor de cabeça porque consome bebida alcoólica, tem ressaca, sofre desidratação, porque o processo do álcool no organismo é fazer com que haja a desidratação, né? A pessoa sofre ressecamentos, e aí como consequência disso, vem esse tipo de patologia, porque o álcool, a bebida alcoólica, ela não hidrata.
Então, a falta do H2O, né? A molécula da água, um átomo de hidrogênio e 2 átomos de oxigênio, essa molécula forma a estrutura da água. O nosso corpo é composto de 70% de líquido. Então, nós sofremos perdas e temos que repor. Perdas, repõe, perde, repõe, para manter a hidratação. E se não fazemos isso, nós vamos sofrer perdas. Mas agora, no contexto espiritual, quando vem algo desse tipo, eu estou me referindo à dor de cabeça, mas pode vir outras coisas, até mesmo as portas se fecharem para a gente, nada que a gente faz dá certo, porque nós somos acometidos. E como que o inimigo trabalha isso para que a pessoa continue sempre escravizada? Fazendo com que ela não acredite. É isso aí, a pessoa não acredita, então ela não vai buscar socorro. Ela não vai chegar no pastor e falar, pastor, ora por mim, porque eu estou sentindo isso, eu estou sentindo aquilo, e etc. Ela não vai fazer isso, então quando o inimigo coloca isso e ela não acredita, ela vai sofrer mais. Por quê? Mesmo que tudo isso seja consequência de um delito, ou de um pecado, ou algo que a pessoa cometeu, mas não reconheceu que foi a consequência de suas falhas. E aí, resultado, vai carregar um fardo pesado, porque o nosso adversário, ele vai diante de Deus, todos os dias, nos acusar. Como eu disse, nós temos que estar revestido com o capacete da salvação, couraça da justiça, que protege todos os nossos órgãos vitais, escudo da fé, espada do Espírito, que é a palavra de Deus, tendo os lombos cingidos com a verdade e os pés e calçados os pés na preparação do Evangelho da paz do Senhor. Aí, vamos entender mais um tiquinho disso. Antigamente, hoje a gente quase não vê falar mais, mas ainda tem as pessoas que usavam benzer. Né? A pessoa estava sentindo mal, estava sentindo alguma coisa, a pessoa ia na benzedeira. A minha mãe levava a gente. E quando a gente ia, ou quando ela ia benzer um adulto, ela benzia com um copo de água e com brasa. Eu aprendi a fazer isso. E quando, às vezes, a madeira que foi queimada, que era brasa, era mais densa, o que acontecia? A brasa afundava. E a pessoa começava a abrir boca. Você está carregado. Você está com muita inveja em cima de você, etc. E depois a brasa lá. Não, acho que eu não vou aguentar acabar de te benzer, não, etc. E às vezes faziam isso e iam para a cama. Passavam mal. Não é? E a gente ficava assim, quem será que fez isso? O que aconteceu? E etc. Aí, resultado, a pessoa costumava passar mal e ficar 3 dias de cama. Levava os meninos para benzer, igual a minha mãe levava a gente na benzedeira. Ela nos benzia com pele de porco cozida, salgada, e pegava a gente de cabeça para baixo, igual um franguinho, assim, com os pés para cima, e batia na sola do pé para consertar a espinhela, esfregava a pele no corpo da gente todo, falava umas palavras lá, pegava ramo e benzia a gente com ramo. E a gente ficava assim, sabe? Como aquilo acontecia? E como as pessoas eram curadas? Eu quero dizer que você entenda uma coisa. O inimigo também cura. E quando ele quer deixar as pessoas no engano, ele faz com que as pessoas sintam uma melhora, só que tem um detalhe, ele também cura, só que ele tira de um lugar e põe no outro. Ele dá com uma mão e toma com as duas. E a pessoa que benzia, e que às vezes a pessoa sarava, a pessoa ia com aquela expectativa, com aquela convicção, porque a fé sara, a fé é que cura, é a fé que liberta. E a pessoa ia naquela expectativa de ser curado. Só que tem um detalhe. A pessoa que benzia e que ia para a cama, por que ia para a cama? Porque elas queriam ver o bem-estar da pessoa que está enferma.
Só que elas não tinham preparação para isso e muito menos sabiam contra quem elas estavam brigando. Então, apanhava feio, às vezes a pessoa melhorava, ficava boa, mas essa ia para a cama por quê? Ela sofria os contra-ataques, ela sofria umas retaliações. E assim, hoje nós somos treinados na palavra de Deus para combater as hostes espirituais da maldade. Não podemos ir de cara limpa, não podemos ir despreparados, nós temos que estar revestidos no poder de Deus, na força de Deus, no poder que Deus nos dá, na graça que Deus nos dá e o fator principal, ou a nossa ferramenta mais excelente, o nome e o sangue de Jesus. Nesse nome há poder. O poder está no nome e no sangue de Jesus. Então, as enfermidades, por exemplo, patologia. Por que quando você compra um medicamento ou vê um anúncio na televisão, é lógico que eles não querem a responsabilidade para si, ou que uma vida se perca por um fato de engano. Por exemplo, se não desaparecer os sintomas, o médico deverá ser consultado. Por que isso? Porque eles querem vender o seu produto, querem faturar alto, mas nem sempre o produto vai resolver o problema. Mas eles não vão falar, não vai desaparecendo o sintoma, procura o pastor. Eles não vão falar isso, né? Não desaparecendo o sintoma, procura o feiticeiro, procura o benzedor. Vai procurar o médico. Qual que é a resposta que o médico vai dar? Olha, isso aqui que você está sentindo pode ter essa causa, você vai fazer um exame, tal, e vai constar ali uma disfunção do seu organismo, e ele vai prescrever o medicamento, porque é a resposta que ele tem que dar. E muitos se tratam assim, e se esquecendo do lado espiritual. Então, do lado espiritual, a pessoa pode sofrer, por exemplo, né, ressecamento do intestino. A pessoa pode sofrer ressecamento de pele, até o cabelo, por falta de hidratação. A pessoa pode ter ressecamento do intestino, porque não se hidratou bem. E o que acontece quando há essa desidratação? O organismo ele precisa de água para se manter em equilíbrio. Ele vai buscar água aonde tem. E se não tem, se o corpo não foi hidratado, ele vai tirar onde tem, ele vai tirar nas fezes, ele vai tirar onde o corpo tem. E isso é um cuidado que nós temos que ter e aprender. Nós estamos aqui aprendendo isso sobre a palavra, porque a palavra de Deus nos ensina a nos livrarmos de tudo que é situação de ação que pode nos enfermar, que pode nos acometer, que pode trazer maldições sobre a nossa vida, e já está aqui, já está ensinado, está determinado. Como, pastor? Aqui, ó, o título, ou o epígrafe, né, do texto que nós lemos, significa, já está registrado, castigo por desobediência. Então, Deus falou que obedecer é melhor do que sacrificar. O Salmo 50, o título do Salmo 50 fala assim, ó, Deus tem mais prazer na obediência do que no sacrifício. Pastor, e agora? Nós vamos ser todos, temos que ser todos santos, andar de armadura, ser perfeito, ficar lá numa redoma de vidro lá e não nos contaminarmos com o mundo. Não é isso. É vigilância. Então, quer dizer, Jesus, quando ele fala com os discípulos lá no Monte de Getsêmani, quando ele volta os discípulos, ele fala, vigiai primeiro, depois orai, para que vocês não entrem em tentação, porque o espírito de vocês está pronto e não se contamina, mas a carne, ela é fraca. E aí, o que acontece? A carne sendo fraca, ela vai fraquejar para o lado do pecado, ela vai pender para o lado do pecado, e isso pode trazer danos irreparáveis à nossa saúde física, mental, espiritual, emocional, psicológica, em todos os contextos. E nós precisamos entender isso, né? Que Deus, ele cuida, nos dá graça,
nos ensina, cura, nos liberta, transforma a nossa vida, batiza com o Espírito Santo e nos leva para morar no céu. Esse é o Deus que eu sirvo. Deus de bondade, Deus de misericórdia, Deus de maravilhas. E o que nós aprendemos é, Ele, que Ele fez? Ele nos deu a consequência, né, nos mostrou as causas as consequências das nossas práticas, né, as causas que podemos ter através de nossas práticas, mas nos orientou, e ele disse, olha, eis que eu ponho diante de vocês bênção e maldição. Olha só como ele é tremendo. Aí ele dá um conselho que muita gente não quer receber, mas eu tomei para mim e desejo do fundo do meu coração que você tome para você. Ele disse assim, escolham a bênção para que vocês vivam. Escolham a bênção para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Longevidade sempre, vida longa e salvação, né? Riquezas e honra, vida longa